babies, dears, boys and girls. Então, darlings, vamos resolver essa question. A question 24. Agora em paragraph 3. Já percebemos que é uma questão cujo enunciado é sinalizado. Então, o que é que vocês acharam dessa question? Mais uma vez, o nosso vocabulary, ele se torna muito very important. In paragraph 3, the author notes that the present tax-free personal allowance would. Eu não sei o que é present tax-free personal allowance. Dears, nós apenas precisamos entender o que é que o autor quer notar, quer salientar em relação ao present tax-free personal allowance. Talvez nem precisamos saber o que é o tax-free personal allowance. Mas, enfim, no paragraph 3, o autor ele quer salientar que este imposto isento, alguma coisa aí de algo, seria would, olha aí, would, nosso verbo condicional presente, would remain unchanged. Aí nós temos que saber. As opções são curtinhas, é verdade. Bem curtinhas. Só que nós temos que saber o significado dos verbos. Would remain unchanged. O que é o verbo to remain? Permanecer. Então, permaneceria unchanged. Change, mudança. Coloco o UN na frente. O N é o prefixo não. Então, permaneceria imutável. Aí a B, be cut. Este subsídio, ele would be cut. Seria cut. Cortado. C, rise. Would rise. O que é o verbo to rise? Aumentaria. Sinônimo de increase. Rise. D, be abolished. Ele seria abolido. Abolished. Aí a gente vê as opções B e D. Algo que seria cortado, que seria abolido, é bem parecido. Então, uma outra situação que a ESAF, ela nos coloca, de vez em quando são questões assim, que tem opções com sentidos semelhantes. E, obviamente, nós já podemos excluir. Esta é uma enorme vantagem, nós leremos antes a question. Be cut, be abolished, B e D, não vai dar. Essas opções não serão as certas. Podemos excluí-las. Aí, temos a E. Be phased out. Aí nós ficamos, o que é phased out? O que é to phase out, dears? Eu não sei o que é phase out. Antes de nós percebermos se o phase out vai ser essencial ou não para a nossa resposta, o que é que nós podemos fazer? Nós lemos tudo, traduzimos tudo que pudermos. E aí nós nos acalmamos, relaxamos, dears, e vamos ao paragraph 3. Vamos ler o que é que há lá. Talvez o que há lá, o que eu sei, já seja suficiente para responder a question. Vamos lá? Vamos ao paragraph 3, ver. Então, no paragraph que nós lemos coincidentemente para responder a questão anterior, encontramos lá no finalzinho a nossa tax-free personal allowance. O que é dito sobre ela? Diz assim: at the same time, there would be an increase in the tax-free personal allowance, currently worth £4,895. Ora, queridos, ao mesmo tempo, haveria um increase, um aumento neste imposto. Atualmente, valendo essas todas libras esterlinas. Aí, é a hora que nós nos deparamos com a necessidade de ampliarmos o nosso vocabulário e lembrar realmente que increase, aí temos o substantivo, mas o verbo to increase também significa rise, eles são sinônimos. Se nós soubermos isso, já saberíamos de antemão que a resposta certa é a C. Porque o verbo to increase é sinônimo de verbo to rise e
o parágrafo fala que haveria um aumento. E agora vocês já sabem, e é impressionante como esses verbos aparecem. O rise, o increase, prova após prova, texto após texto. E aí, mais uma vez, nos deparamos com a necessidade. Então, lemos a questão, excluímos as opções B e D. Percebemos aí, se nós soubermos que a palavra increase é aumento, já excluiríamos também a A, permanecer imutável. Ficaríamos aí entre a C e a E, na dúvida do que seria phase out. Aí vamos descobrir que phase out também não poderia ser a nossa resposta. Vamos ver por quê? Vamos ver a nossa translation da questão? Antes de ver a nossa translation, vamos valorizar o nosso vocabulary. Increase é o verbo aumentar, adicionar, elevar. Increase como substantivo, aumento, crescimento, adição. Vou repetir muitas vezes para vocês. Por quê? Porque a repetição é a mãe e o pai da retenção, darlings, aqui nas provas dos concursos. Rise é o verbo aumentar, levantar, subir, elevar-se, erguer-se. Rise como substantivo, aumento, subida, elevação. Increase é igual a rise, que é igual a raise. Vejam só, dias. Olhem bem para essas palavras. Elas vão ser intercambiáveis nos textos, vão aparecer nos textos, nas questões. E a Isa vai brincar conosco. Mas ela não vai brincar tanto, que nós já vamos conhecer. Um exemplo. The rapid increase of unemployment is a cause of great concern. Quando possível, eu sempre gosto de dar exemplos com as palavras inseridas em frases. Porque quando nós observamos a palavra numa frase, a nossa memorização é melhor. O rápido aumento do desemprego é um motivo de grande preocupação. The number in Africa is expected to rise over the next 20 years to nearly 700 million. A expectativa é que esse número na África aumente, olha aí o verbo to rise, nos próximos 20 anos para cerca de 700 milhões. Tiro muitos exemplos e às vezes adapto um pouquinho, aprimoro a tradução do lingui.com.br, que é um dicionário redacional. Fique à vontade, darlings, para pesquisarem no Lingui. Então, aprimoramos nosso vocabulary e vamos à translation, nossa question? Vamos lá. No parágrafo 3, o autor observa que o subsídio de imposto de renda pessoal, faixa de renda que está isenta de impostos, então, tax free, free, hein? Livre, lembra de grátis, livre, personal allowance, nada mais é do que um subsídio de imposto de renda pessoal, uma faixa de renda que está isenta de impostos. A, permaneceria, então o verbo to remain é permanecer, inalterada, imutável. Então essa faixa de renda que está isenta de impostos permaneceria inalterada, imutável. B, seria cortada, cut. C, subiria, aumentaria. Nossa resposta, rise é igual a increase, por isso a resposta verdadeira. D, seria abolida, abolished. E E seria finalizada, phased up, igual a end. Então, o que é que eu digo para vocês? Olhando essas opções todas aqui e todas essas questões, nós poderíamos priorizar. Estamos na hora da prova. Olhando rapidamente os anunciados, a questão 22 e a 24, que nos leva logo para os parágrafos, direcionando, ok? E talvez nós deveríamos priorizar a questão 24 antes das outras, porque ela é menorzinha. Mas, lembro que, quando nós encontramos uma questão menorzinha ou maiorzinha, que nós lemos a questão, não conseguimos responder logo, nós deixamos a questão de lá, traduzimos tudo mentalmente, vamos lá, eu estou na dúvida. Passe para outra, porque o seu tempo é ouro na hora da prova. E lembrem-se que o importante é fazer o seu perfil, independentemente do tamanho da questão. Então, aprimorando essa habilidade que nós temos de decidir o que fazer na hora da prova, escolher as questões mais fáceis, mas se olharmos aquela questão e não acharmos logo, vamos passar para outra, para o outro texto, para as outras questões. Temos que fazer o perfil.
Ok? Muito bem, Gils. Vamos para a nossa próxima question. Agora, finalmente, a nossa uma curiosity. No Olá Amigos, temos aqui uma ampliação da nossa cultura. Olá Amigos também é cultura, Gils. Então, curiosity. Quase todo mundo que vive no Reino Unido tem direito a um subsídio de imposto de renda pessoal. Esse texto estava em inglês e eu traduzi para o português. Este é o montante da renda que você pode receber a cada ano sem ter de pagar impostos ou imposto sobre ele, ok? Então, é um subsídio de imposto de renda pessoal. Dependendo de suas circunstâncias, você também pode ser capaz de reivindicar certos subsídios. O montante do subsídio de seu pessoal depende da sua idade, da sua renda total no ano fiscal, se tiver 65 anos ou mais. Este contexto acontece no Reino Unido, está aí a fonte, direct.gov.uk, Money Test, ok? Uma curiosidade para que nós ampliemos a nossa cultura, a nossa visão melhor aí do mundo do Reino Unido. Agora sim, Girs, vamos lá. A questão 21 que nós já lemos, vamos relê-la. Nesse momento, o que é que vocês acham que é a nossa resposta? According to the text, a commission introduced a flat income tax into Britain. Ela já introduziu ou estava tendo um estudo para se introduzir? Olhem os verbos. Introduced está no passado, algo que aconteceu já. B. A war once justified the payment of income tax. Uma guerra, uma vez, antigamente, justificou o pagamento de imposto de renda? C. A flat income tax would be made up of three tax rates. Será que essa flat income tax seria constituída de 3 taxas tributárias? A outra, D. The reform would yield many economic benefits. A reforma renderia muitos benefícios econômicos, será? E a E. George Osborne has managed to introduce the single rate. Será que o George Osborne tem conseguido introduzir ou conseguiu introduzir uma taxa única? Então, Girs, a corte de tax nesta hora, você simplesmente pode decidir, eu vou deixar essa questão para resolver por último, eu vou pular para o próximo texto, as próximas questões. Pode ser, Girs. Você quer fazer o seu perfil, não é isso? Não é isso mesmo? Então, você poderia dizer, eu vou deixar esse, eu não vou ler esse texto todo agora, não. Eu já vou para as próximas questões dos outros textos, procurar questões sinalizadas. Parágrafo 1 e tal, e vou procurar fazer o meu perfil, depois eu volto. Pode ser uma boa decisão. Aqui no nosso passeio, vamos seguir a sequência, ok? Vamos explorar todo esse texto logo. Vamos lá. Onde é que nós encontramos aqui a nossa resposta? Coincidentemente, no paragraph 1, ok? No paragraph 1 está a nossa resposta. A dip in the middle. Então, os títulos da ESAF, às vezes, eles não são nem tão fáceis de traduzir, também não nos ajuda tanto a entender o contexto. A dip in the middle. Um mergulho no meio da economia ali do Reino Unido. Source, The Economist Adapted, September 8, 2005. Então, nós não devemos nos preocupar com o título, a não ser que a pergunta seja sobre o título, que aí nós temos que nos preocupar com ele. Se não, dias, eu não sei o que é DIP. Ok, você não está precisando de DIP. Você está precisando de outras coisas agora. September 8, 2005, income tax has been paid in Britain for more than 2 centuries. Então, fala aqui que o imposto de renda tem sido pago na Grã-Bretanha por mais de 2 séculos, não é isso que nós observamos? Então, ok, a gente vê que first introduced by William Pitt the Younger to finance the war against Napoleonic France, it is the Treasury's biggest source of revenue, raising 30% of tax receipts. Aí aqui fala que este income tax foi primeiro introduzido por William Pitt. Então,
Aqui fala, que foi uma comissão que introduziu o Flat Income Tax. Primeiro, que não é o Flat Income Tax, nós estamos vendo aí. Olha aí, não é o Flat, é o Income Tax. É o imposto de renda. Aí fala que foi introduzido pelo William Pitt, the Younger, para financiar uma guerra contra a França napoleônica. Aí, Dias, nós já olhamos a opção B, que uma guerra, uma vez, justificou o pagamento do imposto de renda, ou seja, o imposto de renda foi usado para financiar esta guerra contra a França napoleônica. É a nossa opção B, a resposta. Quando nós analisamos as outras, a gente percebe que, na verdade, as outras não estão. A Flat Income Tax would be made, seria constituída, não, ela é constituída. Ela não seria, olha aí, seria, ela é. The reform would yield many economic benefits, que a reforma renderia muitos benefícios econômicos, o texto não menciona. O George Osborne has managed to introduce the single rate. Na verdade, quando se fala do George Osborne aqui, fala que ele está propondo esse floating, aqui no paragraph 2, a radical reform. Ele está propondo a reforma radical. E não que a reforma renderia, a gente nem sabe, ele está só propondo, nem aconteceu ainda. E aí a outra que o George Osborne conseguiu introduzir, essa taxa única, a gente vê que ainda está sendo aí estudada a possibilidade, uma comissão, olha aí o parágrafo 2, lá no finalzinho, que o The Shadow Chancellor, ele está anunciando que em setembro ele vai estava estabelecendo uma comissão para explorar a possibilidade de introduzir. E o George Osborne também não introduziu nada, ainda estava tendo comissão. Então, queridos, assim nós analisamos todo o texto, e teríamos que analisar mesmo, chegaríamos realmente à conclusão que a B é a nossa resposta certa. As outras opções, as palavras-chave estão todas lá, mas as ideias contidas são diferentes do que estão aqui nas opções. O sentido das opções. Ok? Analisem melhor agora no nosso break e eu volto já para nós fazermos a translation desse texto tão rico. Ok? Inclusive treinando para as nossas provas discursivas que estão cada vez mais presentes nos nossos concursos. See you very soon, queridos. Bye!